Racismo não é só do branco pro negro, Jojo, pelo amor de Deus. Tá bom. Ai, meu Pelo Deus. amor de Deus. Você precisa estudar, Gabriel, porque você não sabe das coisas, então. Eu preciso estudar o porquê que você faz o que você faz. Tá Você é um bom. ser a ser estudado, velho. Pelo visto, o Biel está precisando estudar um pouquinho, né? Mas te garanto que o Biel não é o único a achar que realmente pessoas brancas são vítimas de racismo no Brasil. Que tipo de gente que você tá falando? Que tipo de gente? Quem não lembra da lourinha padrãozinho, acho que é Ayu, que falava que não tinha privilégio nenhum por ser branca de olhos azuis, que agora são os brancos que são vítimas dos pretos porque alguém xingou ela. Mas eu vivo através do negro. Eu já fui chamada de branquela, eu já fui chamada de burguesa, eu já fui chamada de branca ignorante. Quantas pessoas brancas acreditam que se uma pessoa preta briga com ela ou não vai com a cara dela, a branca está sendo vítima de racismo? É, tá bom. Agora, pelo amor Não, de você Deus, tem que... racista, você- isso é muito forte, mano. Isso é muito forte. E nesse vídeo aqui, em modo completamente o mais neutral possível, eu vou te explicar as razões e as motivações que a sociedade e principalmente a história confirma que branco não é vítima de, né? Branco não. E eu vou te explicar o porquê dessa confusão. Não sei se você assistiu, mas muita gente cria ainda confusão sobre o significado de preto e negro, porque no Brasil tem todo um outro significado. E a palavra, principalmente no Brasil, tem um sentido muito claro, uma definição histórica. Não é apenas uma palavrinha porque alguém falou que o seu cabelo é liso ou falou que você é branca azeda. Eu te chamei de racista, eu apenas falei que Se racismo... eu te trato como você me trata, eu tenho certeza que a sua indignação ia puxar essa pergunta também. Há poucas horas atrás, eu publiquei um vídeo justamente falando sobre a postura da Jojo. Ele falou pra mim que eu não gostava dele porque eu sou branco, e eu falei pra ele que não. Que ela pode ser qualquer coisa, menos vitimista. Eu nunca usei minha cor e nem minha história pra chegar em lugar nenhum, entendeu? Que nós somos os únicos capazes de mudar a nossa história. Porém, muita gente branca acha que pessoas pretas são vitimistas, que vê racismo em tudo. E racismo reverso não existe, né? O típico racismo branco nunca será. E se uma pessoa preta não vai com a sua cara, você acha que você está sendo vítima das mesmas mazelas de uma pessoa preta. Tem muita gente assim. Não me identifico quando você não se identifica. Obviamente, você vai cortar caminhos para não cruzar com a pessoa. E rapidamente eu vou fazer uma bate-bola aqui com você sobre alguns temas que muita gente usa. Não posso fazer piada com preto, mas preto pode fazer piada com branco. Até mesmo a escravidão não é responsabilidade dos brancos, porque os próprios negros escravizaram os negros. Quem nunca ouviu isso? Porém, antes de você querer usar a palavra, lembre-se que essa palavra tem um significado histórico, não é um nome aleatório que você pode usar toda vez que você se sentir ofendido por uma pessoa preta. Ah, se vocês falarem esse negócio de racismo aí, eu não escravizei ninguém. Gente, eu não vejo cor, eu vejo pessoas. Eu não acho que tem esse negócio de dívida histórica, nada. No inconsciente coletivo das pessoas, você falar que, olha, fulana de tal tem cabelo liso, é totalmente diferente de você ouvir, fulana de tal tem cabelo duro de bombril. Por quê? Porque na história, nunca foi relacionado o cabelo liso como algo inferior, pejorativo, relacionado a animais. Preto, cabelo crespo, sim. Cabelo, tranças são vista como cabelo de rastafari, de maconheiro, cabelo sujo. Crespo, cabelo crespo, até no Brasil, a própria marca Bombril criou uma linha com um bonequinho preto com cabelo de bombril. Então, para falarmos de racismo reverso, precisamos então considerar o fato de ter existido um navio branqueiro, que pessoas brancas foram usadas em laboratório ou foram levadas para zoológicos e foram tratadas como animais
inferiores que precisavam ser estudados, um circo próprio de horrores. Isso aconteceu com pessoas brancas? Então, quando você diz, como pessoa branca, que está sendo vítima de racismo, você está confundindo o significado da palavra. Você, numa discussão com uma pessoa preta, você está querendo se comparar e está dizendo que você, por ser branco, está sofrendo racismo de uma pessoa preta que não vai com a sua cara ou fala do seu cabelo. Mas essa palavra não significa isso. Essa palavra significa um sistema que foi criado pelas pessoas brancas, que foi usado como justificativa para escravizar pessoas pretas ou de origem africana. Mas o biotipo físico escolhido, justificado, foi pessoas pretas retintas. Não, mas vocês estão falando isso, mas lá no continente africano, um escravizava o outro. Não sei se você já assistiu, né? Você vê aí na TV vários filmes, né? Várias séries medievais, onde mostra reinos, princesas, príncipes, soldados, um contra um povo. E você nunca para perceber que na França, na Itália, na Alemanha, na Espanha, na época que tinha reinos e nações, uma comunidade branca pegava uma outra, colocava como prisioneiro, colocava como escravo. Mas ninguém diz que branco aprisionava branco, escravizava branco. Não. A mesma coisa no continente africano, que no continente africano, gente, não é que lá as pessoas são definidas como no Brasil, preto, branco, pardo, indígena. Não. Lá é um continente. Então tem o Egito, tem várias nações ali. Então no continente africano tem centenas de etnias e também reinos. E lá tinha disputas de poder entre um determinado reino. Um se considerava o dominante, como acontecia com pessoas brancas. Mas o que a pessoa não entende é que quando fala de preto, as pessoas acham que preto não é ser humano. Mas por que uma pessoa branca não tem lógica ela usar a terminologia racismo para dizer que ele está sofrendo a mesma coisa que uma pessoa preta? E eu vou usar um termo pouco conhecido no Brasil que se chama etnocentrismo. O que é etnocentrismo? Etnocentrismo é um termo técnico que designa uma concepção segundo a qual o grupo é considerado o centro de tudo e todos os outros são classificados e avaliados em relação a ele. Pessoas brancas desconhecem um mundo onde ele não é protagonista. E você ser branca, padrão, como a Mirella, é diferente, tem mais status do que você ser uma mulher preta, gorda, periférica, como a Jojo Todinho. Você acha que a Jojo fica feliz de ver a Mirella? São duas cantoras de funk. Ver a Mirella linda no palco. Ela não precisou de música estourada. Ela brilhou, tacou-lhe a bunda pra cima e pra baixo, dançou, todo mundo, caralho, os homens tudo babando. É uma atitude avaliativa que temos todos nós dentro de uma outra realidade. E você vai ficar, gente, mas por que tá falando isso? Porque a palavra que você gosta de usar e diz que tem reverso, tem um significado. E o significado é tudo isso. Ele não é esvaziado. Não é uma palavrinha acaso que veio do nada. Tem uma razão para existir. Como a gordofobia, que é um termo novo. Mas quando você ouve gordofobia, você sabe que está relacionado a um determinado tipo de pessoas. Uma pessoa magra não pode dizer que é vítima de gordofobia porque porque uma pessoa gorda falou que aquela pessoa ali não é tão magra assim. Eu tenho consciência que no mundo outras etnias, outros povos sofreram realmente com racismo, como os judeus, porque o discurso era de uma supremacia ariana. Porém, o povo preto foi o único da história do mundo que foram usados como mercadoria, que foram usados como produto de venda. E a justificativa foi porque pessoas pretas são inferiores. Aí você diga, não, mas hoje eu sofro a mesma coisa, porque uma mulher preta falou que o meu cabelo é lambido. Olha, ela foi rude com você, ela te xingou,
ela não vai com a sua cara, mas isso não significa racismo. Porque racismo tem um outro significado histórico. Assim como a palavra negro tem um significado histórico, que a militância no Brasil ainda insiste em continuar usando, mas pouco a pouco estão perdendo mão dessa palavra.